Olá, meu nome é Marcela, eu sou aluna do nono período do curso de Medicina Veterinária da Universidade Federal de Pelotas e eu vou apresentar um trabalho para a disciplina de Medicina de Animais Silvestres e Exóticos, que é ministrado pela professora Raquel França. O assunto, então, é cirurgia em aves. Antes de falar de cirurgia, então, a gente precisa falar de anestesia e analgesia. E esse assunto, nessas espécies, né, nas aves, ele é um assunto recente, que não era relatado até a década de 60. Apesar de já ter tido uns relatos do uso de éter através de máscaras faciais como agente anestésico nesses animais. A cirurgia em aves, ela iniciou o seu desenvolvimento e aprimoramento a partir da introdução da anestesia inalatória ou isoflurano no ano de 1985. Então, a partir daí, começaram a ser realizados procedimentos mais longos e mais complexos. A analgesia pré, trans e pós-operatórias, elas ainda consistem em grande desafio em aves, pela falta de determinação adequada da monitoração e mensuração da dor nestes animais. Os métodos de avaliação de dor, eles ainda são subjetivos, sendo difícil, então, garantir que essa analgesia ela tenha sido eficiente. Assim como a cirurgia realizada em outras classes de animais, a técnica ela deve ser feita de forma séptica, respeitando as normas de uma cirurgia limpa, além do conhecimento anatômico e fisiológico do paciente por parte do cirurgião. É imprescindível a familiarização com a anatomia desses animais, né? Existem muitas particularidades. O jejum pré-operatório ele pode variar de 2 a 36 horas. Isso vai depender da espécie do procedimento a ser realizado. Em casos de emergência, pode-se recorrer ao esvaziamento manual do inlúvio e a intubação traqueal, ou então obstruir o esôfago com sondas ou gases para prevenir então o refluxo. Deve ser dada atenção especial à hemostasia e o controle da temperatura. Já que alguns pacientes, eles apresentam um tamanho muito reduzido, o que não permite, então, grandes perdas de sangue, né? E vai facilitar, então, a perda do calor. A quantidade de penas também a serem removidas deve ser apenas o suficiente para a exposição da área que vai ser realizado o procedimento, já que essas têm um papel de isolamento térmico muito importante. E elas devem ser removidas delicadamente para evitar a laceração da pele. A perda de calor ela leva ao aumento do metabolismo, podendo então causar um quadro hipoglicêmico indesejável. Além disso, o uso de álcool ou antisséptico ele deve ser realizado de forma cuidadosa, pois isso pode aumentar a perda de calor pelo paciente. Então, deve-se utilizar fontes artificiais durante esse procedimento cirúrgico. Na anestesia, deve-se dar preferência para compostos não alcoólicos, como, por exemplo, o PGPI e a clorexidina. E os panos de campo, eles devem ser leves para não comprimir o animal e dificultar a sua respiração. E o posicionamento da mão do cirurgião e dos experimentais também deve ser muito cuidadoso, né, para que não ocorra a dificuldade de respiração desses animais. Outra preocupação durante o procedimento deve ser o posicionamento desses animais. O decúbito dorsal ele tende a fazer com que o volume nos sacos aéreos fique diminuído, sendo aconselhável, então, o decúbito ventral e lateral, com a inclinação positiva da cabeça de 30 e 40 graus, para evitar o retorno de fluidos esofágicos para o sistema respiratório. Devido ao tratamento ou ao tamanho diminuído desses animais, de algumas espécies, né,
se faz muitas vezes necessário a utilização de instrumentos especiais, como materiais para microcirurgias ou cirurgias oftalmicas, lupas e até mesmo microscópios cirúrgicos. Uma das afecções, entre as afecções cirúrgicas em aves, as mais comuns são as de origem ortopédica, causada por traumas, deficiências nutricionais e infecções dos metabólicos. Na escolha da técnica da reparação óssea em um paciente, deve-se levar em conta vários fatores, como o tamanho do paciente, o custo, o comportamento natural daquela ave, o grau de atividade dessa ave e também a habilidade do cirurgião. Nos psitacídeos, que são espécies muito utilizadas como PET, uma perda mínima de função do membro afetado é aceitável, pois esse grupo de aves ele utiliza o bico como instrumento de locomoção. Porém, em aves de vida livre, o membro ele deve ter recuperação total. Nos cuidados pós-operatórios, deve-se salientar o uso de colares elisabetanos, bandagens ou talas, que colaboram para prevenir a automutilação e a obstrução de implantes, que é um comportamento comum principalmente para citacídeos. O número de cirurgias envolvidas nesses moles em aves cresceu nas últimas décadas com o uso do uso por ano, principalmente com a introdução de microcirurgias, utilização de bisturis elétricos, bem como a especialização crescente de cirurgiões nessa área. Entretanto, existem limitações em relação às cirurgias nessas espécies, principalmente quando se trata de pacientes com menos de 100 gramas, ou então para cirurgias torácicas, por exemplo, visto que o posicionamento do externo e a musculatura avantajada que recorre a essa cavidade, dificulta o acesso e a realização de alguns procedimentos. Dito isso, então, eu vou relatar a reparação de fratura em bico de ave, relatar então essa técnica, tá? O bico das aves, anatomicamente, ele é dividido em duas partes, que levam o nome de rampoteca. As principais causas de traumas em bico de aves são os traumatismos, devido a agressões, traumas mecânicos e disfunções traumáticas de síntese, bem como disfunções devido à alimentação incorreta. E o sucesso dessa reparação, como a gente já havia dito antes, vai depender de profissionais capacitados, da soma desses profissionais capacitados, ou a escolha mais adequada da técnica, além do material escolhido para desenvolver essa técnica. A técnica que eu vou descrever, ela está relatada neste artigo. Foi utilizada, então, resina acrílica, que é uma resina utilizada muito em odontologia humana. A anestesia desse paciente, que é um paciente que é um papagaio verdadeiro, foi realizada com ketamina e xilazina. Assim que o paciente foi anestesiado, foi realizada uma raspagem do bico com uma lixa d'água, visando melhorar a aderência do material escolhido nessa estrutura. Então, com o auxílio de uma brota, foram realizados um furo de cada lado da margem da fratura. E com um fio de aço, então, se realizou a cerclagem dessa estrutura inferior do bico. A gente pode ver na letra C a introdução desse aço, passando pelo outro orifício, que foi feito pela brota, realizando então a cerclagem, e a gente pode ver na figura D.
Para melhor estabilidade então, desse procedimento, os espaços que ficaram e não foram preenchidos pela centelagem, eles foram preenchidos com resina odontológica, resina clínica odontológica. Então, na figura S, a gente pode ver o resultado externo, então, dessa colocação da centelagem e da resina. E na figura G, a gente pode ver o resultado final interno. Como resultado, então, desse procedimento, neste caso, foi que não existem materiais adequados para cirurgias em aves, né? Com isso, deve-se haver adaptação da utilização de materiais que não são projetados para essas funções. Neste contexto, então, os materiais odontológicos são muito utilizados. Os tratamentos encontrados com próteses, eles apresentam bons resultados no período pós-operatório. Em alguns relatos, essas próteses elas permanecem cumprindo sua funcionalidade, que é o mais importante, né, durante pelo menos 4 anos. E no presente trabalho, o procedimento ocorreu de forma satisfatória, a ave voltou a se alimentar bem após a cirurgia e teve boa adaptação. Foi relatado pelo tutor. A ave não apresenta nenhum problema relacionado à fratura. E o uso de resinas odontológicas apresentou boa aderência e estabilização dessa fratura, melhorando então a qualidade de vida desse animal, fazendo com que ele voltasse a se alimentar e evitando aberturas de portas de acesso a infecções secundárias. Podemos, então, considerar que as fraturas de bico em aves elas são pouco exploradas na medicina veterinária de animais silvestres, e os traumas ainda são um desafio para o profissional que se encontra nessas situações. Há ainda a necessidade de atenção às particularidades anatômicas de cada ave, para a escolha do material, né, entre outras coisas. A troca de informações e literaturas específicas e experientes por profissionais, elas colaboram para a eficiência da técnica, né, e para um melhor prognóstico após esses procedimentos, que vão visar, então, o bem-estar e a sobrevida maior desse paciente. Escolher as técnicas mais adequadas evita a queda da prótese, o retorno das lesões e possibilita a adaptação dessas aves a uma nova condição, devolvendo, então, as funções do bico. As referências utilizadas nesse trabalho foram essas. E se o seu animal apresentar qualquer alteração comportamental e ou física, procure um médico veterinário. Somente ele está apto para fazer o tratamento, seja este tratamento cirúrgico ou não. Era isso. Muito obrigada.